Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai aprender sobre como fazer um login no sistema usando cookies e sessão. Primeira coisa, como vocês estudam computação, vocês já devem ter ouvido falar que o navegador tem cookies, biscoitos, ou seria bolachas. Ninguém sabe, né? Mas vocês sabem o que significa isso? O que são cookies? Os cookies do navegador, eles são pequenos, eh, pequenos trechos que a gente pode guardar informações. É como se fosse uma variável. Ele é uma variável que a gente pode guardar um valor. E é importante frisar que o valor tem que ser pequeno, porque é bem limitado o tamanho do cookie no navegador. É limitado a 4 kbs. Se não me engano, hoje em dia é limitado. E também, cada site só pode ter alguns. E para que ele serve, então? Por que os sites usam, né? Tem gente que acha que isso daí é algo antigo, mas na verdade é antigo, né? Mas é usado até hoje. Todo site usa isso, porque é uma das formas de você descobrir quem é que está acessando o site, né? Por exemplo, quando você loga para saber qual é o usuário que está acessando o seu site. O HTTP, ele, pela requisição, né, HTTP, o cabeçalho, ele não consegue descobrir quem é que está acessando. Pode ser qualquer pessoa que está naquele momento acessando o seu site. Geralmente, a gente faz o que então para descobrir? A gente usa cookies. Não, hoje em dia, por exemplo, no PHP mesmo, para fazer um login, que é o que todo sistema tem login, a gente usa, mas não usa diretamente, porque o PHP já tem uma função pronta para facilitar a nossa vida e a gente não ter que ficar lidando com isso. Mas a gente vai entender como que o PHP funciona por trás, tudo que ele faz, a gente vai entender como que manipula o cookie diretamente para, se vocês precisarem, né, por exemplo, fazer um site que tenha que guardar informações temporárias do usuário, mesmo se o usuário não estiver logado, vocês conseguem fazer, né? Tem várias formas de fazer. Tem como fazer também tudo por JavaScript, que hoje em dia já tem o local storage, tem como usar. Ou também tem como usar eh, por cookies, né? Vou dar um exemplo. Se vocês acessarem um site de uma loja e olharem os produtos, colocarem alguns no carrinho, mas decide não comprar. E você também não logou no site, pode ser que você nem tenha conta no site. Você fecha lá o site. Outro dia, você acessa ele de novo para dar uma olhada nos produtos. Você vai perceber que ficou guardado no carrinho aqueles produtos que você escolheu. Mas como que ele sabe que é você que está acessando? Ele pegou informações do seu computador? Na verdade, não. Ele não pegou informações do seu computador. Ele, tirando a parte das espionagens, né, das empresas, ele simplesmente guardou quem você era no seu navegador. O seu navegador guarda o cookie. Então, outra informação importante, né? Ele é guardado no cliente, ele é guardado no navegador, e o navegador tem um limite para também não encher o HD, né, do computador. E aí, a próxima vez que você acessar esse site, o navegador, em toda requisição, envia junto esse cookie. É como se fosse uma variável que vai ser enviada em toda requisição que você fizer para aquele site, né? Só para aquele que criou. Então, você pode também imaginar que é como se fosse um formulário. A gente viu, né? Quando envia um formulário, na requisição HTTP, vai lá as informações do formulário junto com a requisição, né? E aí no servidor você faz o que você quiser com aquelas informações. É a mesma coisa. O cookie vai ficar, é uma informação guardado, né? Tem o nome, o valor, né? Como se fosse uma variável. E só que diferente do formulário, que ele é enviado uma vez só, o cookie é enviado em todas as requisições. Tem uma questão de segurança que os navegadores tentam não deixar ninguém editar essas informações, não deixar um site ver as informações do outro site, né? Porque isso daí seria uma falha de segurança muito grave. Só que a gente tem que lembrar que, apesar de toda essa questão, né, de tentar deixar seguro,
Nunca vai ser 100% seguro. E não é 100% seguro, por quê? Porque é uma informação que está na máquina do cliente. O cliente, se ele quiser, ele faz, ele edita, ele apaga. A gente vai ver também nessa aula como apagar. Se não me engano, você pode instalar extensões nos navegadores e essas extensões permitem que vocês editem os valores. Então, tem que sempre tomar muito cuidado, porque tudo que fica no computador do cliente, a gente não tem controle, ele faz o que ele quiser. Por isso que os mecanismos de segurança têm que ficar do lado do servidor, que lá o cliente não vai ter acesso, você vai conseguir proteger a sua aplicação. No PHP, a gente tem essa função, setCookie, e só isso. Não tem mais nada, nenhuma outra função, mas é tudo que a gente precisa, porque é muito simples. É como só criar uma variável, mais nada. Então, a função setCookie, ela retorna um booleano, que se deu certo ou errado. Você passa o nome, valor e um tempo de vida, que vai ser o timestamp de expiração. Ou seja, aqui eu não vou passar, por exemplo, 10 para falar que tem que viver por 10 segundos e depois ser deletado. Aqui eu tenho que passar o timestamp. Então, ou seja, uma data. Ele vai ser válido até aquela data. Passou dessa data, o navegador pode excluir sem problema. Aqui tem um exemplo, então, de um cookie que dura 1 hora. Nome, João. Eu uso a função time do PHP, que ela já me retorna a hora atual, né, em segundos, no formato de timestamp, certinho, né? E aí a gente soma com mais quantos segundos a gente quer que dure, porque depois ele é deletado, né? Os cookies não duram para sempre, né? Senão a gente ia ficar enchendo o HD com essas porcarias. Então, 3.600 segundos dá 1 hora. Eu poderia ter escrevido também 60 vezes 60 aqui, né? Então, aqui é um cookie que vai ficar guardado no navegador por 1 hora. Se eu passar zero, tempo zero aqui, o cookie vai ficar até o usuário fechar o navegador. Quando ele fechar, o navegador exclui todos esses cookies aí. Então, a gente pode, por exemplo, né, quando vocês logam no site, muitas vezes, por exemplo, no Moodle, ele deixa você ficar um tempo logado. Depois ele desloga e você tem que colocar de novo sua senha, né? Então, é o tempo do cookie, o quanto ele vai viver. Então, geralmente, né, os sistemas, quanto mais seguro, menos tempo eles te deixam logado e aí você tem que de novo colocar a senha. É um negócio chato de ficar pondo a senha toda hora, mas acaba deixando mais seguro, né, o sistema, né? Acho que se você deixar, se for um site que o cara acessa todo dia, né, não tem nenhum problema deixar por mais de um dia, deixar por 3 dias, 4 dias, uma semana, não tem problema, vai de cada um. E depois, como que eu recupero as informações? Para recuperar as informações que vieram na requisição, imagina como se fosse enviando um formulário, né? Veio informações, post, a gente usa o $_ post. Agora vieram na requisição os cookies, $_ cookie. E aí o nome de qual cookie você quer e você pega aqui o valor. Se não existir, né, não vai retornar nada. Aqui tem um exemplo de como isso funciona, essa comunicação entre cliente e servidor, porque geralmente os alunos não entendem de primeira nem de segunda. Então tem que ficar bem claro para vocês como que é essa dinâmica aí, porque a gente não tem só uma aplicação. Os cookies são criados em uma e são armazenados em outra aplicação. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês esse código PHP aqui. Ah, eu criei um cookie, mas eu criei no servidor com código PHP e ele não vai ser armazenado no servidor. Então, presta atenção aqui. Tudo começa com o nosso cliente acessando pela primeira vez o nosso site. Então, pela primeira vez, ó, ele vai fazer essa requisição. Como é a primeira vez, ele não tem nenhum cookie guardado, não tem nenhuma informação guardada. Ele faz uma requisição normal, HTTP, e chega no servidor. Aqui vai rodar meu código HTTP, que vai falar assim, cria o cookie, nome, João. Só que ele não guarda no servidor, lembra? Ele guarda no cliente. Então, para onde foi essa ordem, cria um cookie? Essa ordem vai para o cabeçalho HTTP da requisição que vai voltar. Quando chegou de volta aqui a resposta, né, da requisição,
o navegador vai ler, opa, tem uma ordem aqui, então eu criei nome João. Então, a partir de agora, está armazenado o nome João. E a partir de agora, todas as próximas requisições, ele vai enviar junto do cabeçalho HTTP o nome João. Ó. Então, agora sim, ó, ele está enviando. E agora sim, a partir daqui, ó, dessa terceira requisição, é que a gente vai poder usar aquele $_cook e pegar o valor. Aqui, a gente não podia. Aqui, a gente também não podia pegar o valor. Mas aqui, se eu mandei criar e na linha de baixo pegar o valor, vai funcionar? Não, não vai funcionar, porque você mandou criar. Ele vai criar aqui e depois, nas próximas requisições, ele vai ser enviado e aí sim você vai conseguir pegar o valor. Então, perceba que precisa dessas três para você começar a usar o valor do cookie. Beleza? Eu vou mostrar um exemplo que eu escrevi aqui, acho que nem tem no Moodle, mas ele é muito simples. É só isso aqui, mais nada. Então, é uma página HTTP, não está nem usando framework, nem nada. É só esse arquivo, é o meu sisteminha. Então, cookie.php. Eu tenho um contador 0, e aí eu vejo se existe a chave contador no vetor cookie. Se existir, é porque então já existe um cookie, né, contador. E aí eu vou pegar o valor dele e pôr no contador. Se não existir, não vai entrar nesse if, contador vale 0. Primeira vez que o usuário acessa esse site, então contador vale 0. E o que eu faço depois? Somo 1. Então contador vale 1. E aí eu mando criar um cookie, contador com valor 1, que vai durar 5 segundos. Então agora mais 5. Ele dura 5 segundos, bem pouquinho aqui para vocês verem. E aqui eu imprimo no site, né? Então vocês vão ver a página, é só um número, só para vocês verem na página o que foi impresso, mas nem precisaria imprimir isso daqui. A segunda vez que eu acessar, então eu acessei a primeira vez, 0, 1, criei contador como 1, voltou para o meu navegador guardou lá, contador 1. Aí eu fiz uma segunda requisição, e aí o navegador envia contador 1. Aí chegou a requisição, contador 0, contador existe? Sim. Então agora contador 1. Agora ele vale 2. E agora eu mando. Isso serve tanto para criar quanto para editar, né? Então, seto de novo, contador, só que agora valendo 2. E agora ele vai viver mais, né? Ele vai viver agora mais 5 segundos. E imprimo 2 na tela. Então, se eu ficar fazendo um monte de requisições, desde que não passe 5 segundos, o contador vai subindo de 1 em 1. Se eu esperar passar 5 segundos, o cookie é excluído do navegador, e aí eu faço uma requisição, o navegador não vai enviar mais esse cookie. Então, contador 0, existe contador no vetor? Não, não existe, porque o navegador excluiu, ele não enviou na requisição. Então, agora contador 1 e começou tudo de novo. Contador 1, imprime 1 na tela. Então, está aqui o exemplo. Ó. Se eu acessar aqui, ó, ele mostra o 0. Conforme eu vou clicando, ó, eu só não posso deixar passar 5 segundos. Ó. Vai aumentando o número. Ó. E aqui embaixo, nas ferramentas do desenvolvedor, tem aplicação. Aí aqui tem os storages, né, que eu posso guardar informações aqui no meu navegador. Ó, percebe que tem várias formas de guardar. Uma delas é com cookies. E aqui está para o localhost. Então, ele é separado por domínio. Dá para você controlar bem mais coisas, né? Depois procurem lá no PHP como controlar. Tudo naquela função. Ela tem mais um monte de parâmetro opcional que eu não coloquei. Então, o meu localhost tem, ó, aqui ele pode ter um monte de cookies. Se não me engano, tem navegador que suporta 50 diferentes, né? 50 cookies diferentes, já que cada um é bem pequenininho. Não vai dar nem 1 mega, né? Todos juntos. Então, aqui o contador e aqui é o valor. Se eu recarregar de novo, então isso aqui é o que está aqui armazenado no meu navegador. Vai voltar para 1, né? Porque já passou 5 segundos. Ó. Aqui está mostrando ó, quando que ele expira. Ó, ele vai expirar em 17h53 e tantos segundos. Ó. Agora, só que não está com o fuso horário, né? Por isso que tá diferente aqui, ó, em 3, né? O Brasil é -3 o fuso horário. Então, ó, mas já passou do minuto 53, já está no minuto 54, então já morreu isso daqui, já era. Então, se eu clicar aqui, ó, voltou para o 1. Ó. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar então para durar 60 segundos, então 1 minuto. Então, agora ele vai durar muito tempo. Voltar aqui. Beleza. Agora ele vai durar muito tempo. Ó.
Ele vai durar 60 segundos, né? Então 55 e tal. Então se eu clicar de novo, ó, tá aumentando. Maravilha. Eu posso vir aqui no próprio navegador, ó, e deleto o cookie. Pronto, não existe mais. Então agora a minha próxima requisição, ó, voltou para o 1, porque ele não existe mais, não foi mais enviado. Mesmo que ainda não expirou lá no servidor, eu queria que ele durasse 1 minuto, mas o computador do cliente ele faz o que ele quiser, ó. Se ele quiser ele deleta. E se você instalar algumas extensões, você consegue até editar os valores. Se não me engano, o Chrome não deixa eu editar, deixa eu ver. Ah, até deixou. Facilitou minha vida, ó. Ah, aqui, ó, deixou. Que antes precisava instalar extensão, se não me engano. Então ele já deixa instalar direto, porque basicamente isso daqui serve para testar, né? Para o desenvolvedor testar o site, né? E não tem como ter segurança nisso daqui, né? Tudo que está no computador do cliente não tem muita segurança, não. Então tá aqui, ó, um exemplo de como usar os cookies. E para que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso para fazer, por exemplo, um login. Como que eu consigo fazer um login desse jeito? Pause o vídeo aí e pensa, como que eu faço o login do meu sistema usando cookies? Bom, você pode fazer o seguinte, você faz um formulário com usuário e senha, aí a pessoa digita, manda a requisição, né? Você verifica no banco de dados se o cara acertou a senha. Se ele acertou, você sabe que ele é o fulano, né? O João, que acabou de mandar a senha. Você cria um cookie com o nome João. E pronto. Aí vai ficar com o nome João, vai voltar para o navegador e toda a requisição que ele fizer a partir de agora, né, ele está logado com o nome João. Bom, esse exemplo aí é um exemplo que funciona, né? É uma forma de fazer o login, mas vocês devem já imaginar que não é uma boa ideia fazer o login desse jeito. Por quê? Ah, porque se tiver 2 Joãos no seu sistema, já zoou tudo, já não sei qual dos dois está logado. Ah, tá. Então, em vez de eu colocar o João, eu posso colocar o ID no banco de dados. Então, vamos supor que o João é o ID 10. Então, eu crio um cookie com o nome ID, valor 10. E aí, fica guardado no navegador do cliente, toda a requisição que ele fizer, ele vai enviar ID 10. Você sabe quem é que está acessando, que é o João. Essa é uma forma também de fazer um login. Pensem aí, será que tem algum problema com essa forma de fazer login? Vocês conseguem visualizar algum problema? Vou dar uma dica: problema de segurança. Tem, né, gente? Tem problema. Vocês acabaram de ver que eu consigo editar. Eu consigo fazer o que eu quiser. Está na máquina do cliente. Então, vamos supor que aí eu loguei como João 10. Aí eu vou lá no navegador e mudo o nome para 9. Pronto. Estou logado como outro usuário, posso fazer o que eu quiser na conta do outro usuário. Então, isso daí seria uma falha de segurança grave, né? Por isso que você não pode deixar o ID como o cookie. E agora? O que a gente vai guardar, então, de informação para saber quem que é o cara que está logado? Agora começa a ficar um pouco mais difícil, né? Quem quiser tentar adivinhar, pausa o vídeo aí. Mas eu vou seguir aqui. Aqui tem o exemplo, né, de guardando o ID. O ID não é uma boa ideia. Mas então, o que fazer? Uma forma muito usada hoje em dia é o seguinte: você vai guardar uma string aleatória, bem grandinha, quase impossível de ser adivinhada, né? Por força bruta é impossível, porque ela é muito grande, o cara ficaria anos ou talvez séculos para tentar adivinhar qual é a string gigante, aleatória. E é isso que você guarda no cookie. Aí você pensa, tá, eu guardo uma string gigante aleatória, mas como eu sei que aquela string gigante aleatória é o João? Tem várias formas, mas você vai ter que guardar em algum lugar, lá no servidor, que aquela string aleatória gigante é o João. Você vai poder guardar na memória, em arquivo, no banco de dados, tanto faz. Então vamos supor, o João acabou de logar, logou com sucesso. Você gera uma string aleatória na hora que ele logou, guarda onde você quiser, por exemplo, uma coluna do banco para guardar isso daí, né? E coloca essa string como cookie. Essa string aleatória, né? Você pode colocar, por exemplo, o nome ID, ou usuário, e valor, essa string aí. Aí, toda requisição que o cara fizer, ele vai mandar essa string. E aí, o que tem que fazer do lado do servidor? Tem que buscar lá no banco,
fazer uma busca por essa string e ver quem que é o cara que tá logado. Ou, se não tiver ninguém com aquela string, né, ele está tentando logar, mas na verdade é falso, né, esse login. Ou vai ver, ele já deslogou, sei lá. Então, você pode colocar que é inválido. Então, essa é uma forma que é usada hoje em dia. Hoje em dia, essa é a forma para fazer login, para saber quem é aquele usuário. E essa forma, vocês acham que é 100% segura? Bom, não. Mas, como eu já disse, tudo que está no computador do cliente não vai ser seguro, né? Por que que não é 100% seguro? Eu pego e posso abrir dois navegadores ou abrir em duas máquinas, tanto faz. E logo com duas contas diferentes. Eu coloco o inspecionar lá, olho o valor do cookie e é só eu copiar esse valor para qualquer outro navegador, qualquer outro computador e quem tiver essa string consegue logar com o meu usuário, né? Então essa é a falha de segurança, né? Só que é uma falha de segurança tolerável porque e tanto é que ela é usada, né, hoje em dia, né, esse método, porque vai ser muito difícil alguém adivinhar essa string. Quanto maior, né, mais difícil vai ser de alguém adivinhar, é quase improvável que alguém adivinhe, né? Por isso que é usado hoje. Mas se você passar para outra pessoa a sua string, ela loga com o seu usuário. É lógico, né? A não ser que tenha mais outros métodos de segurança além desse. Então, esse é um método, né? Nada impede de ser usado outro método. Não tem problema nenhum. Por exemplo, que outro método? Pegar informações do computador do cliente. E aí você sabe que tem um cara, né, que usa aquele computador. Pega qual que é a cidade, qual que é o país que ele está usando. Aí, de repente, vamos supor que alguém lá na China usa essa string. Se for uma aplicação que tem uma segurança boa, na hora ela não vai deixar o cara logar, mesmo com a sua string. Porque ela vai falar assim, ué, mas como que esse cara que mora no Brasil está agora logando da China? E vai ainda mandar um e-mail falando, olha, provavelmente a sua conta foi hackeada. E não vai deixar, né, a pessoa logar, né? Então tem outros mecanismos além desse daí. Agora que a gente já aprendeu o que é cookies, a gente vai aprender o que é sessão. Se não me engano, essa já é uma das últimas coisas aqui teóricas. Então, essa parte teórica é maior, porque é importante que vocês aprendam. Depois vocês vão ver de novo também o Web 4, Web 5, né? Como que é em Java, como que é em Ruby. Mas é importante saber exatamente, né, como funciona os cookies e como funciona a sessão. O que que seria então sessão? Sessão é um mecanismo usado também, né, para login, para guardar informações, é, parecido com o cookie, né? A gente guarda pequenas informações ali para, por exemplo, quem é o usuário, etc. Mas então, qual que é a diferença entre sessão e cookies? Bom, o cookie a gente viu que é armazenado no cliente. A sessão é armazenada no servidor. Essa é a diferença entre eles. Só que, para eu usar a sessão, eu também tenho que usar cookies. Então, por isso que a gente aprendeu antes o cookies. Então, a sessão é uma forma mais fácil, facilita muito nossa vida, de usar cookies. E o PHP também já tem várias funções, né? Vocês viram que cookie só tem uma função, mas de sessão tem muitas funções no PHP que já fazem tudo automaticamente para a gente, né? Eu vou mostrar como que funciona isso. E aí, vocês não vão precisar usar a função que cria cookies. Vocês vão usar só as que manipulam a sessão, porque aí fica mais fácil, facilita a vida, e é o que todo mundo faz, então já vem tudo pronto, né? Todo mundo precisa fazer isso. Como que funciona? Primeira coisa, você tem que rodar essa função, né? Executar essa função session start uma vez só lá no seu código. De preferência, coloca bem lá no começo do código. Como vocês estão usando o framework, né, da aula, o framework ele já inicia a sessão, vocês não têm que se preocupar com isso, né, em chamar o session start. Essa função tem que ser chamada o quanto antes, porque essa sessão ela vai escrever alguma coisa no cabeçalho HTTP. Então, se você já começou a imprimir na tela, não dá mais para chamar o session start. Então, só chamar ele antes.
o que será que essa função faz? Se for a primeira vez que o usuário está acessando, aquele usuário está acessando a sua aplicação, significa, então, que é a primeira vez que ela está rodada, então ainda não existe a sessão. O PHP vai fazer o seguinte, vai criar um arquivo com um nome aleatório, e esse arquivo vai guardar informações. Informações lá no servidor, como se fosse um banco de dados. Lembram daquela aplicação que a gente fez, a primeira aplicação web, que eu não tinha banco de dados? Então, eu guardava todas as informações do cliente num arquivo. Lembra daquilo? Então, é a mesma coisa que o PHP faz. Exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar, vai criar um arquivo, só que ele que se encarrega de criar o arquivo, então não é a gente que vai criar. Lembra que a gente pegava um vetor e chamava a função serialize, ou seja, transformava um objeto PHP em uma string, e depois, quando precisava recuperar esse objeto, a gente lia o arquivo e destransformava, fazia o unserialize. A string voltava a ser um objeto PHP que era um vetor, né? E eu podia guardar o que eu quiser no vetor. É exatamente isso que o PHP faz. Então, ele cria o arquivo, ele cria um cookie com um nome aleatório gigante. Então, lembra lá, a string gigante aleatória, para ninguém descobrir qual é. Ele cria esse cookie. E essa string aleatória gigante é o mesmo nome do arquivo. Então, aquele arquivo que ele criou lá, com uma string aleatória gigante, é o mesmo nome, ele cria um cookie. E ele cria esse vetor aqui, underline session. Então, lembra? Tem o post, get, o cookie e agora tem o session. Então, $_ session. Quando você lê, quando você guarda uma informação nesse vetor, o que o PHP faz, na verdade? Ele guarda nesse arquivo aqui. Então, se você está guardando informações nesse vetor, ele está escrevendo nesse arquivo. Quando você está lendo informações desse vetor, ele está lendo desse arquivo aqui. É isso que o PHP faz. Beleza, né? Maravilha. Foi a primeira vez que o usuário acessou, ele criou o cookie, devolveu como resposta, o navegador guardou lá. Aí, o navegador vai fazer a segunda requisição. Nosso usuário agora vai navegar para uma outra página. Foi a segunda requisição para a nossa aplicação. O que vai acontecer? O nosso código PHP vai rodar e vai chamar o session start de novo, né? A primeira coisa que nosso código PHP faz é chamar o session start. O session start vai fazer o quê? Ele vai olhar se já existe uma sessão. Mas como assim olhar se já existe uma sessão? Ele vai olhar se veio o cookie. O cookie que chama PHP Session Start. Esse é o nome do cookie, PHP Session Start. Se existir, é porque então já existe uma sessão, aí ele vai pegar o valor desse cookie. Qual que é o valor desse cookie? Aquela string gigante aleatória. Aí ele vai procurar um arquivo com esse nome. Aí ele vai encontrar o arquivo, ele vai ler o arquivo e transformar esse arquivo no $_session. E aí você pode continuar fazendo o que você quiser, colocando as informações do usuário nesse vetor aqui e não se preocupar em ficar criando cookie, salvando arquivo, lendo arquivo. Tudo vai ser feito automaticamente. A única coisa que você precisa fazer é chamar a função session start e aí usar esse $_session guardando informações, né? Por exemplo, nesse $_session eu posso guardar ID, o ID do usuário que está logado. Mas isso não vai ser uma falha de segurança? Não. Por quê? Porque essa informação fica só no servidor. O usuário não tem essa informação. Então, eu tinha dado o exemplo antes que se a gente fizesse tudo isso no braço, né, criasse o cookie no braço, a gente criaria uma coluna na tabela lá de usuários que essa coluna guardaria a string. Aí toda vez que o usuário fizesse a requisição, eu teria que buscar no banco de dados a string. Agora não. Agora eu não vou guardar no banco de dados. Agora eu vou guardar num arquivo. Esse arquivo é temporário. Depois de um tempo ele é apagado. Que é o tanto que dura a sessão, né? E eu guardo nesse arquivo. E aí, a string aleatória eu envio para o meu cliente. E nesse arquivo, que fica só no servidor, que ele é 100% seguro, eu posso guardar informações sensíveis. Eu posso guardar o ID de quem está logado.
Então, aí, para eu descobrir quem é que está logado, se ele está logado ou não, eu só olho $_session ID. Só isso que eu preciso olhar. E pronto. Eu já sei se o cara está logado ou não. Se ele tiver logado, vai ter o ID, vai ter o ID no banco. Eu posso guardar o nome dele se eu quiser. Eu posso guardar informações que eu uso sempre. Isso daqui facilita bastante a nossa vida. Então, aqui eu falo que posso guardar o ID. E agora eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, tem outro código bem pequenininho aqui, session start, tem de novo o contador. Verifico se existe contador na sessão, se existir eu pego o valor, somo 1, e aí eu guardo o novo valor na sessão. Ó. Então, session, contador, guardo. Eu não chamo mais aquela função de criar cookie, eu não preciso mais, é tudo automático. E aqui eu imprimi na tela, né, o valor do contador. Então, vamos acessar o Oi2. Está aqui. Ó. Olá, contador. Olha só, o navegador guardou agora esse cookie que veio de resposta, né? Chama PHP SES-ID, ou seja, o ID da seção do PHP. E aqui está o valor. Ó, tá vendo a string aleatória aqui? Então tá aqui, ó. É HAD e termina com MCT. Isso daqui é o que fica no cliente. Agora, se eu fizer uma nova requisição, eu vou enviar isso daqui. E aí, ó, o contador vai continuar subindo, né? Maravilha. Então, eu tenho aqui sempre essa string aqui. E então, onde que está sendo guardado esse valor? Está sendo guardado, lembra, num arquivo. E tem como eu descobrir onde que está esse arquivo. Aqui na pasta do Champ, eu tenho uma pasta TMP, que são os arquivos temporários. E olha aqui, tem um arquivo que chama ses__. É um arquivo de seção. Olha esse daqui, ó. RAD e termina com MCT. Ó, é exatamente esse daqui, ó. Então, esse arquivo que o PHP criou. Então, eu vou editar ele. Então, tá aqui, ó. Olha o que tem. Contador, um inteiro de tamanho 12. É isso. Tamanho não, é valor 12, né? Um inteiro, valor 12. Então, tá aqui, ó. 13, 14. E se eu só tenho acesso... Isso daqui costuma confundir os alunos. Perceba que esse arquivo fica no servidor. Esse cookie fica no cliente. Como o servidor e o cliente está na mesma máquina aqui, a minha máquina local, eu tenho acesso a isso daqui. Mas o cliente nunca vai ter acesso a isso daqui. Isso daqui fica na máquina servidor. Aqui eu estou usando o localhost, estou usando a minha própria máquina, né? Mas o cliente nunca vai ter acesso a isso daqui. Ele nunca vai poder vir aqui editar, olhar a sessão das outras pessoas, ó, ele consegue olhar a sessão das outras. Ele nunca vai poder fazer isso, porque vai estar em outra máquina, vai estar por exemplo, quando você acessa o servidor, o site da UTF-PR. Você não vai ter acesso a essas informações. Está lá no servidor da UTF-PR. O que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a isso daqui, ó, os cookies, e mais nada. Vou até abrir aqui, então, o site da UTF-PR, só para vocês verem. Estou abrindo aqui, né, o site da UTF-PR. Aqui, ó, vários cookies, né? Por exemplo, portal UTF-PR, ó. Então, ó, vários cookies, ó. Muitos desses, ele tem um monte de ferramentas que criam automaticamente para fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, do Google, do Facebook, etc. Então, esses que tem um Gzinho aqui é do Google, para depois conseguir tirar relatório de quais são as páginas mais visualizadas, quantos acessos teve, etc. Então, aqui ó, tem os cookies. Eu posso mudar, deletar, etc. Posso apagar tudo aqui, ó. Apaguei tudo, acessei de novo. Então, aí, ó, ele criou aqui, ó, tudo de novo aqui para mim, ó. Aqui tem um ID, ó, server ID. Então, essa é a sessão. Então, é assim que funciona a sessão. Ó, e quando que vai expirar, né? Eu também tenho como escolher quanto tempo eu quero que expire, né? Aqui está falando que é sessão, né? O que significa? Que provavelmente se eu fechar o navegador e abrir, isso daqui morreu. Não tenho muita certeza se é assim, mas beleza. Acho que é. Quando aparece isso daqui, quer dizer que morre. Aí eu deletei.
Então, eu deletei, agora não vai vir nenhum valor. Então, o contador volta para o 1 e é criada uma nova seção para mim. Ó. Agora é essa daqui, ó, TT e termina com NR. Então, ó, aqui, ó, foi criada agora. TT termina com NR. Ó. Aquele outro continua lá, né? O nosso servidor não sabe o que o cliente está fazendo. Para o nosso servidor, esse daqui é uma pessoa, esse daqui é outra pessoa. Mas não precisa se preocupar, que depois isso é deletado automaticamente. Isso daqui são arquivos temporários, né, que tem uma vida de, sei lá, um dia, depois de um dia é deletado. Você pode escolher quanto tempo ele dura também. Certo? Então essa é a sessão, é assim que a gente trabalha, a gente pode guardar o ID na sessão. Ó, aqui, ó. Dessa mesma forma, a gente pode guardar assim, ID, e aí a gente vai buscar no banco, né, o ID e guarda assim. Ó. Pronto. Ou senão aqui, ó, usuário ID, tudo faz. E para finalizar essa parte teórica, o que mais que a gente pode usar na sessão? A gente pode usar informações temporárias. Por exemplo, tem sites que você faz um cadastro e ele mostra depois uma informação, cadastrado com sucesso. Essa informação é chamada de mensagem flash. Alguns frameworks chamam de mensagem flash. Por que mensagem flash? Porque o tempo de vida dela é muito curto. É o tempo de uma requisição, que geralmente vai ser segundos ali, e pronto, você já deleta do servidor essa mensagem. A gente vai ver agora na prática como fazer essa mensagem sem usar JavaScript, né? Porque tem como também fazer aparecer um balãozinho, né? Eu faço um cadastro de um produto, aí aparece um balãozinho, produto cadastrado com sucesso. Você pode fazer isso por JavaScript. Mas se eu não quiser usar JavaScript, como que eu faço? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que lembra que a requisição para fazer um cadastro de um produto é um post. E depois de um post, eu sou redirecionado. Então, eu vou para uma outra página, por exemplo, a página de listagem. Como fazer nessa página de listagem aparecer um balãozinho cadastrado com sucesso? Como você sabe que antes da pessoa acessar a página de listagem, ela fez um cadastro? Como você sabe que não é a primeira vez que ela está acessando a página de listagem? Entenderam? Então, a gente pode usar a sessão para isso também. A gente guarda na sessão essa informação de que foi feito um cadastro que deu certo. E aí, na próxima requisição, não importa qual página for, pode ser a página de listagem, eu exibo o balãozinho e excluo da minha sessão essa mensagem. E aí, as próximas requisições, as próximas páginas que o usuário acessar, não vai mais aparecer cadastro com sucesso. Né? É só naquela primeira ali, que ele cadastrou, foi redirecionado para a listagem e apareceu cadastrado com sucesso. E acabou. A mesma coisa vale para editado com sucesso, deletado com sucesso, etc. A gente vai usar a sessão para isso daí. E no framework já tem uma classe que lida com a sessão. E aí eu vou mostrar para vocês não chamarem direto esse $_ session. A gente vai usar a classe do framework. Mas é muito simples, eu vou mostrar também o código da classe, que ela basicamente também usa só o $_ session. Então aqui está o exemplo das requisições para fazer isso daí que eu falei, de uma mensagem flash. Eu faço um post inserido no banco de dados e eu vou fazer um redirecionamento. Só que eu também guardo uma mensagem cadastrada com sucesso na sessão, aqui no servidor. Voltou a resposta. A resposta é um redirecionamento. Então, o navegador automaticamente vai para a tela de listagem. Aqui, eu verifico, tem alguma coisa na sessão? Alguma mensagem que eu preciso mostrar para o usuário? Tem, aquela lá que eu guardei. Então, eu insiro essa mensagem no HTML da listagem, produto cadastrado com sucesso. E aí eu retorno o HTML com essa mensagem e deleto a mensagem. As próximas requisições não vai mais mostrar essa mensagem aí. E aí o usuário vai ver cadastrado com sucesso aqui na segunda resposta aqui. Bom, a parte teórica é essa daí. Ficou um pouco longa, por causa que eu tive que explicar bem cookies e sessão para vocês.
E no próximo vídeo, a gente vai ver na prática essa parte aí, como foi feito o login na nossa aplicação. Então, até mais.